Postulados da determinação. Quem determina o quê? Então, primeiro, dois pontos distintos determinam uma única reta. Se você tiver dois pontos distintos, que não sejam um ponto em cima do outro, ligar esses pontos, você determinou uma única reta. Três pontos não colineares, ou seja, três pontos que não estejam na mesma reta, determinam um único plano. A folha do papel da prova que você vai fazer é um plano. E o plano precisa de apenas três pontos para ser determinado. Três pontos. E três pontos determinam um plano e se você fizer uma mesa de três pernas, ela nunca vai balançar, ela nunca vai ter folga. Já de quatro pernas, às vezes uma perninha não encosta no chão, ela fica balançando. Então, três pontos determinam um único plano. Postulado da inclusão. Se dois pontos distintos de uma reta pertencem a um plano, então a reta está contida nesse plano. Tá? Se você pegar dois pontos de uma reta e ver que esses dois pontos estão em um único plano, a reta também está no plano. Então ela está sobre o plano. Ela não fura o plano, ela está no plano. Então, vamos ver as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que estão no mesmo plano e se cruzam num único ponto. Né? Retas concorrentes, elas estão num único plano, as duas estão no mesmo plano, e elas se cruzam em um único ponto. Ou seja, ela tem um único ponto em comum. Os outros pontos não são comuns. Então, retas concorrentes é isso aí. Retas perpendiculares é um caso especial das retas concorrentes, tá bom? Então, viu que são retas concorrentes? Beleza. Então, o símbolo para dizer, né, para você, matematicamente, o símbolo matemático para dizer que elas têm um único ponto em comum, eu escrevo assim, ó, R intersecção S é o conjunto que só tem o ponto P. Retas paralelas coincidentes, toma cuidado. Reta paralela não é só aquelas assim. Uma em cima da outra também é considerado paralela. Então, a reta R e a reta S são a mesma reta. A gente escreve assim, R igual a S. Aí tem duas retas. Você está vendo uma só. Por quê? Elas são coincidentes. Mas eu posso dizer que são paralelas coincidentes. Retas paralelas distintas. Aí sim, são aquelas paralelas que a maioria dos alunos já conhece. Elas estão em um único plano, elas têm que estar num único plano, as duas. E elas não têm pontos em comum, não tem nenhum ponto, não se cruzam em nenhum ponto. Então, elas são coplanares, estão sempre no mesmo plano. E retas que não têm ponto em comum e não estão no mesmo plano, aí são chamadas de retas reversas. Essas são as mais difíceis de representar numa folha de papel, num slide, numa apresentação. Então, o que eu tentei fazer foi colocar um plano. Coloquei aqui uma reta R que está contida no plano, está sobre o plano. E agora eu vou pôr uma reta furando o plano longe dessa reta R. Ó, fura ó, o plano, né? E isso é uma reta, reversa é reta R. As duas retas são chamadas de retas reversas. Não tem ponto em comum e não são coplanares. Tá? Então, as posições de retas possíveis são essas. Duas retas podem ser concorrentes, paralelas coincidentes, paralelas distintas ou reversas. Determinação de um plano. Uma reta e um ponto fora dessa reta dá para determinar um plano. Tá?
Como é que você determina um plano? Se tiver uma reta, um ponto fora dessa reta, pronto, você consegue determinar um único plano. Olha lá, um único plano. Se você tiver duas retas concorrentes, ou duas retas paralelas também determinam um único plano. E se tiver duas retas concorrentes, também determinam um único plano. Então, para determinar plano, certo? Você precisa de 3 pontos, que é o postulado, né? Uma reta e um ponto, duas retas concorrentes ou duas retas paralelas distintas. Reta contida no plano. É isso aí. Já vimos, tem todos os pontos da reta, fazem parte do plano. Reta secante ao plano. Secante quer dizer que ela só tem um ponto em comum com o plano. Ou seja, é uma reta que fura o plano num ponto P. Não ponto P, ponto a gente põe o nome, a letra que quiser. Normalmente, quando é o primeiro ponto, a gente põe em P, depois o segundo Q, depois o outro R, e assim por diante. Reta paralela ao plano. É uma reta que não tem ponto em comum com o plano. Certo? Você tem um plano aqui, a reta passa e não cruza o plano. Planos secantes. É quando você pega dois planos e intercepta um no outro. Olha aí. Um plano vertical, um plano horizontal, um alfa e um beta, e eles têm uma única reta em comum, que é a intersecção dos dois planos. É isso aí, geometria de posição é isso. É saber as posições de reta com plano, ponto. O que é distância, por exemplo? O que é projeção ortogonal? Projeção ortogonal é sombra que forma 90 graus. Então, imagina uma reta secante aqui, ó, vamos imaginar uma reta secante, certo? E eu quero saber a projeção ortogonal da reta no plano. Então, é como se eu acendesse um holofote em cima do plano e fosse ver a sombra. Então, acende aqui um holofote e pronto, olha lá. Isso é projeção ortogonal. Projeção ortogonal é a sombra da reta, tá? Com o holofote, com os raios de luz formando 90 graus com o plano.